Em relação aos métodos ainda, relação de alívio da dor, então, como a Larissa já falou, né, eu acho que é importante a gente, né, organizar e frisar, porque eu acho que isso pode ajudar muito quem está escutando, né, do outro lado, em relação, além da questão da aromaterapia, das massagens, né, que o próprio acompanhante também pode, se você não tem, você, mas eu não tenho uma equipe de parto, não tenho uma equipe que eu consegui levar que eu gostaria, você vai levar um acompanhante? Vamos colocar esse acompanhante, vamos incluir esse acompanhante no processo. Quais são os exercícios que ele pode te ajudar a fazer? Qual a massagem que ele pode fazer para alívio da dor? Que momento ele pode fazer? Isso já pode ajudar realmente a transformar essa experiência numa experiência mais positiva e melhor, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E, além disso, a questão do chuveiro, da banheira, né? Não, e com certeza, eu acho que também, por exemplo, eu trabalho em um hospital público, né? Então, pegar o celular de vocês, né? Colocar uma música que seja importante para vocês no celular. Onde tem um banheiro para eu poder tomar um banho quente? Pode ficar lá no chuveiro. É algo que vai aliviar a sua dor, que vai fazer com que você vai relaxar e que seu trabalho de parto vai evoluir, né? E eu acho que também é uma coisa interessante, né? Porque não existe um padrão pré-definido que todo mundo tem que seguir igual, né? Então, eu acho que é uma coisa importante. Não existe uma regra certa de tudo que tem que ser feito. E a chuveiro, lógico, é um resgate muito importante. A banheira também, né? E é interessante que cada um vai lidar diferente em relação a esses métodos. Por exemplo, eu lembro de uma paciente que ela, no primeiro trabalho de parto dela, tinha ido para a banheira e, de alguma forma, naquele dia, ela sentiu frio. No segundo parto dela, ela falou, doutora, eu tenho uma lembrança de, não sei por que, ter sentido frio na banheira. Eu não quero ir para a banheira nesse trabalho de parto, tudo bem? Eu falei, lógico, né? O parto é seu. E ela ficou mais no chuveiro e ficou super satisfeita. Foi parto normal e tudo mais. E eu lembro que, para mim, por exemplo, no meu primeiro trabalho de parto, eu não tinha a opção de usar a banheira, porque na época, né, da primeira filha não tinha lugar que eu estava a banheira disponível. E no segundo parto eu usei a banheira. Para mim foi 1000 vezes melhor do que o chuveiro. A banheira para mim foi um grande alívio. Acho que eu teria ficado na banheira, assim, tipo, indefinidamente, entendeu? A Bianca até pode falar um pouquinho em questão da banheira, que eu acho que é uma coisa bem importante, porque a gente sabe que tem os momentos adequados para entrar na banheira, os limites dela, né? Porque não é assim para ficar também. Mas eu lembro que para mim foi um conforto, que para mim eu ficava lá, assim, né? Então. Eu falo que é individual mesmo. Acho que a gente acompanhamos um parto recentemente que no primeiro parto, a paciente queria toda hora massagem, compressão na pelve para aliviar a dor. E nesse parto, na hora da contração, ninguém podia encostar nela. E é a mesma mulher passando pela experiência de parto, mas partos diferentes, experiências diferentes. Então, isso muda. Em relação à banheira, eu falo que, para mim também, como parturiente, lá no trabalho de parto, a banheira foi uma grande aliada no alívio da dor. Mas tem muito isso individual de cada mulher. Tem mulher que ama a banheira, tem mulher que não suporta, às vezes, o calor da banheira. Você deu o exemplo do frio, né? Mas tem mulher que fala, nossa, mas essa água quente, e a gente vai colocar a mão, na verdade, está uma temperatura boa, mas ela está sentindo esse muito calor. E a banheira, ela pode trazer, dependendo da mulher, né? Porque a gente vai pensar que cada mulher tem uma habilidade corporal, digamos assim. Tem mulheres que são mais ativas, tem mulheres que nem tanto. E a banheira, às vezes, ela pode... A mulher ficar numa posição mais estática, às vezes mais deitada. Essa calmaria da banheira também, quando a gente fica muito tempo nela, pode, sim, diminuir as contrações do trabalho de parto. Então, eu falo que a banheira ela tem um momento certo para usar. Não que a gente vai recusar quando a mulher fala, quero ir para a banheira. E, às vezes, a gente acredita que não está no momento ideal. Ela vai para a banheira, mas a gente fica atenta nesse tempo. Até a questão da hidratação, porque a banheira é um lugar que o trabalho de parto já desidrata a mulher, né? Ela perde muito líquido. E a banheira, o calor da banheira também traz essa desidratação. Então, quando a mulher está na banheira, a gente tem que ficar muito atenta também, oferecendo água, mesmo que ela não queira. Um pouquinho só, não precisa ser o copo inteiro, né? Também, que elas podem ter o refluxo, o enjoo e vomitar de repente. Mas sempre estar atenta a esse tempo que fica na banheira e também a hidratação. Perfeito. Ainda falando um pouco dessas medidas não farmacológicas para alívio da dor, né? Então, o movimento, né? Eu queria trazer o movimento como um grande aliado, né? Porque às vezes a paciente está muito incomodada, ou porque ela, de repente, precisa monitorizar o bebê em algum momento, né?
e ela está muito incomodada, fala assim, ai, doutora, eu acho que realmente eu quero analgesia. A gente fala assim, vamos levantar um pouquinho, vamos tentar? Lógico, assim, o movimento, quem dá o limite, né, de quanto fazer exercícios, muitas vezes é a mulher em relação a cansaço, né? A gente vai ter momentos, essas pausas de descanso, de sono quando ela conseguir, né? E de fazer realmente o exercício ou o movimento, mas ele pode ajudar com uma alívio da dor também, né, Bianca? Eu acho bem interessante isso, porque o movimento ele ajuda em várias coisas no parto. Ele vai ajudar nesse processo da progressão do trabalho de parto. Então, a gente pode usar o movimento para estimular, sim, a contração uterina. A gente usa o movimento para ajudar o bebê a descer pelo canal de parto e também como método de alívio de dor. Porque eu falo que o objetivo na fase ativa do trabalho de parto, que a gente está conversando, o objetivo do útero é fazer o bebê descer pelo canal de parto. Então, se nessa descida a gente encontra um bloqueio ósseo, que é uma pelve fechada, de repente, apoiada na cama, esse útero vai ter que contrair ainda mais. A sensação dolorosa dessa mulher vai ser maior. Mas se ele encontra esse espaço livre, se a gente tem a abertura desse caminho da pelve, ela vai passar melhor por essa contração. Então, o movimento ele vai ser também um aliado aí no alívio da dor. Até a questão do rebozo, né? Que a gente utiliza também para alívio da dor, para ajudar na descida do bebê, né? Acaba que, às vezes, a mulher, ela não percebe, mas ela fica mais tensa durante o trabalho de parto por causa da dor. Então, a gente consegue soltar ali algumas fibras musculares para realmente ajudar ela a relaxar a pelve, né? E é movimento o tempo todo. E pensando nisso, a questão também do movimento, que você falou do limite da mulher, né? Que ela fica... ela que vai dar o limite, porque pode cansar. Às vezes, quando as pessoas pensam no fisioterapeuta na sala de parto, eles pensam assim, nossa, a mulher vai ficar fazendo movimento o tempo inteiro. E não, porque às vezes ela escolhe, ela quer descansar. A gente consegue ajudar ela a encontrar um bom posicionamento de conforto para ela, sempre o conforto vai ser o primeiro lugar. E ainda manter esses espaços da pelve aberto, para que ela, nessa posição de descanso, consiga ter o alívio da dor, porque a gente tem essa pelve mais aberta, e ainda continuar ajudando na progressão do trabalho de parto.